Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Tereza. Bom dia, outra Tereza. Bom dia. Meus raios de sol por aqui, que delícia. Tem estreladas, flores de alecrim, romãs, cerejeiras. Bom dia, Regina, tudo bem? Bom dia. Coloca aí, hashtag qual turma você é. Bom dia. Bom dia, Selma. E para quem tá aí, que é nova aqui, né, e tá se perguntando, Débora, mas que nomes são esses? Quem que você tá chamando, né? Cerejeiras, romãs, estreladas, raios de sol, flores de alecrim. Elas são as minhas mentorandas. Eu tenho um grupo de emagrecimento feminino que eu faço acompanhamento para elas conseguirem desinflamar e emagrecer 10 quilos sem deixar de comer aquilo que elas gostam. Certo? E logo mais eu vou falar da próxima turma. Mas para quem quer saber mais, quando vai ser e tudo mais, entra lá na lista de espera. É só clicar lá no link da bio. Tá certo? Logo mais eu vou falar da próxima turma. Vamos lá? Que hoje eu vou falar de um tema muito importante. Tô falando baixinho porque o Samuel ainda está dormindo, tá? Então vamos lá. Como resolver a compulsão alimentar por doces na menopausa? Esse é o grande problema de muitas mulheres, né? Quantas e quantas mensagens eu recebo por dia falando que não conseguem emagrecer porque estão na menopausa e não conseguem deixar o doce. É uma necessidade que não sabem descrever. Então, hoje nós vamos aprender como que resolve isso. Então, fica até o final aqui dessa live. Aproveita para compartilhar com uma amiga, com uma tia, com uma avó, né? Com a mamãe, essa live aqui. Certo? Vamos lá? Então, o que é a compulsão alimentar? Ela se caracteriza pela ingestão exagerada de um certo tipo de alimento, né? Mesmo você não sentindo fome, né? Ou necessidade física com relação a isso. É mais a questão de cabeça do que qualquer outra coisa, né? Porque daí tem gente que fala assim, Débora, eu não vivo sem doce mais. Depois da menopausa, então, meu Deus, não consigo. E por que tantas mulheres na menopausa têm essa necessidade do doce, criam essa necessidade do doce? Fala que não consegue viver sem, que tem que comer todos os dias pelo menos um pouco. Por quê? Vocês sabem o que acontece na menopausa, que você acaba tendo essa vontade a mais desse doce? Teve gente que antes da menopausa nunca ligou para doce, mas depois parece que é uma coisa assim inexplicável. Primeiro ponto, né, com relação à menopausa. A questão hormonal sua muda, né? Então, com essa mudança hormonal, o seu corpo tende a querer mais energia. Só que é aquela coisa, né? Aquela pessoa que quer realmente emagrecer, mesmo antes da menopausa, o que acontece? Ela faz dieta restritiva. E normalmente essas dietas restritivas, ela visa o quê? A diminuição da caloria. E a caloria, a maior delas, vem da onde? Provém da onde? Dos carboidratos simples. E doce é um carboidrato simples, que você consome e logo em seguida, ao colocar na boca, você já tem essa liberação de energia. Então, é uma energia muito rápida para você, para o seu corpo, né? Então, para quem faz uma dieta restritiva e que falta energia, no caso, porque você tira carboidrato do dia a dia, você tira seu pãozinho, você tira o seu arroz, você tira o seu feijão, você tira massas em geral. Então, seu corpo está sempre em falta. Aí, junta a questão hormonal da mulher que está na menopausa, que teve essa queda brusca de hormônio, e ainda mais essa dieta restritiva com relação à energia, a vontade do doce é muito maior. Entende?
E por isso que fica quase que inviável de você fazer uma dieta restritiva onde você tenha que retirar totalmente o doce. Porque você está restringindo o que o seu corpo precisa e daí ele precisa de uma energia rápida. E essa energia rápida vem do açúcar. Qualquer tipo de doce que você coloque na boca, seja uma balinha, seja um docinho, um brigadeiro todos os dias, seja uma torta. Mas é aquela vontade que você saliva por aquilo, né? Qualquer coisa serve, mas você precisa consumir alguma coisa. Você é assim? Coloca aí no chat. Todos os dias você tem essa necessidade de comer alguma coisa docinha, principalmente depois das refeições, né, que são salgadas, ou não? Você substitui uma refeição por um doce. Você é o tipo de pessoa, por exemplo, todos os dias depois do almoço tem que comer doce, ou não? No período da tarde, em vez de tomar café da tarde, eu vou lá e vou comer um doce. Como é na sua vida? Conta aí. A Neide falou que é muito isso. É mais na hora do almoço, é mais à tarde, é mais à noite? Que horário que é essa vontade louca do doce? Conta pra mim. A Márcia tá colocando aí, ó, preciso do doce. A Daniele falou que sim. A Lúcia colocou assim, sim, principalmente quando chega do trabalho. Acaba sendo uma recompensa, né? Do tipo do dia cansativo, do dia que você fez uma dieta super restritiva, onde você quase não comeu nada durante o dia. Aí chega no período da noite, tá que nem uma capivara raivosa comendo até o reboco da parede com açúcar, né? Não é assim que funciona? A Neuza falou que às vezes. A Fafá falou que sim. A Célia falou que ela é assim. A Yara, belezinha. Ela colocou, ela era assim, até me conhecer. Depois que a gente cria essa questão de você dar aquilo que o seu corpo precisa, principalmente relacionado à energia, por isso que eu insisto tanto em falar, para vocês comerem de tudo mesmo durante o processo de emagrecimento, né? Seja ele um carboidrato, seja ele uma proteína, seja ele, até mesmo os carboidratos simples, inclusive o docinho. Isso é importante. Até o final da live eu vou explicar melhor para vocês essa parte, tá? Mas é importante isso, que além do prazer que ele pode te dar, que ele pode fornecer, essa questão da energia tem que estar muito bem trabalhada, tem que estar muito bem distribuído os alimentos que o seu corpo precisa, porque senão você fica em necessidade mesmo de outros alimentos, assim como doces, como gorduras ruins. E você fala assim, nossa, porque eu gosto muito, por isso que eu como. Não necessariamente só porque você gosta que você come muito, assim, com grande frequência. Às vezes é por uma necessidade do seu próprio corpo. E muitas das vezes a gente fala assim, por que as mulheres na menopausa têm essa vontade doida por comer doce? É por ansiedade que depois cria essa coisa? Até pode ser. Mas estudos falam que é mais ou menos em torno de 5% só que isso acontece, sabia? Porque a grande maioria, o que elas erram mesmo é nessa dieta restritiva o tempo todo, né, restringindo energia através da alimentação, e que por isso elas ficam com essa vontade extrema, né? Não necessariamente por um sentimento de nossa, ansiedade, não necessariamente. O que muita gente confunde, né? O que muita gente me manda mensagem falando assim, Débora, eu tenho uma ansiedade que eu preciso descontar no doce. E não necessariamente. Na hora que você vai analisar mesmo como é a rotina alimentar da pessoa, você fala, meu Deus, mas ela tá sobrevivendo, né? Ela não tá vivendo, ela tá sobrevivendo, porque com o que ela consome, ela não consome nem energia básica para ela funcionar. Para ela fazer as coisas dela do dia a dia, como piscar, como andar, pensar, caminhar, né? Então, por isso que eu falo para vocês a importância de comer bem, equilibrado, todos os tipos de alimentos durante o dia todo, para cuidar dessa parte da compulsão alimentar, principalmente com relação a doces, né? E quais são os sinais de compulsão alimentar com relação aos doces? Você fica querendo o tempo todo. Eu sempre falo, né? Eu sempre pergunto para as pessoas que me mandam mensagem, até mesmo as mentorandas, né? Você está com vontade de comer doce? É uma coisa. Você estar com vontade. Ou então, você está com necessidade de comer o doce. Você sabe a diferença entre os dois? Com relação a isso? De você identificar os sinais? Bom, vamos explicar. O que acontece? Quando você tem uma vontade, você já tá há muito tempo pensando naquilo, sabe? Você acorda pensando naquele docinho, você fala, nossa, que delícia, né? Mas é um doce específico, que te remete a alguma coisa, sabe? A um sabor,
de uma pessoa que faz aquele doce para você, de um momento especial que aquele doce é colocado, sabe? Então, eu gosto de manjar, eu gosto de um pudim, né? Então, eu tô com vontade de comer um doce. Mas que doce você tá? Se é uma coisa específica, nossa, eu tô com vontade de comer pudim. Nossa, maravilha. Maravilha. Pronto, é uma vontade específica sua. É vontade mesmo. Vai lá e mata a sua vontade. Agora, todos os dias você ter a mesma vontade, ou então você falar assim pra mim na hora que eu te pergunto, você está com vontade de comer doce? Que doce que é? Aí você me responde assim, qualquer doce. Qualquer doce serve. O que você tiver em casa. Pode ser doce de banana, pode ser doce de abóbora, pode ser o manjar, pode ser o pudim. Se qualquer coisa serve, você está comendo com qualquer outra necessidade extrema. Seja de energia, seja de algum sentimento extremo. Não de uma necessidade fisiológica sua. Não de uma necessidade de fome, sabe? Não é. Não é. E é aí que as pessoas mais erram. Porque daí elas falam que elas não têm controle, porque elas ficam abastecendo essa vontade, porque daí todos os dias comem qualquer tipo de doce. Você busca por qualquer tipo de doce, deixa abastecido sua casa lá com vários tipos de doce, né? Aí você vai vendo, hoje eu vou comer isso. Mas não necessariamente você está com vontade de comer aquilo, mas é só pela vontade do açúcar em si. Se desse açúcar puro pra você, tava tudo certo também. Que é a sensação. Você não busca o alimento em si. Quando você está com vontade, você busca pelo sabor daquele alimento. Agora, quando fala tanto faz, quando você tem, por exemplo, uma gaveta cheia de doces, e para você qualquer um que tiver ali tá tudo bem, desde que tenha, né? Então, é isso que prejudica o seu processo de emagrecimento. É isso que prejudica o seu processo de desinflamação. É isso que te afasta de você conseguir o resultado que você tanto almeja. Deixar qualquer coisa. Deixar abastecido lá em grande quantidade, seja ele no seu trabalho, seja ele na sua casa. Fica inviável. Você fica com esses sinais que todos os dias você tem essa necessidade. Se você não consumir, vai dar dor de cabeça, vai dar enjoo. Nossa, você vai ficar agitado, você não vai conseguir se concentrar no seu trabalho, você não vai conseguir se concentrar nas suas atividades diárias. Muito difícil. E uma das coisas que as pessoas mais erram, sabe o que é? É uma coisa que a Gorete acabou de colocar aqui no chat. Evitar de comprar doce para não comer. Sabe por que essa atitude tá errada? De você falar assim, não, aqui em casa não entra doce. Isso pode ser muito pior, porque pode ser um gatilho onde você manda uma informação para o seu cérebro que você não tem controle sobre aquilo. Por isso você não pode comprar. E quando você tem a oportunidade de comer, seja na casa da sua amiga, seja na casa dos seus pais, seja numa doceria, você come em grande quantidade. Porque você fala, na sua casa não entra. Mas quantas vezes você vai na doceria comprar? Quantas vezes você compra pelo aplicativo? Quantas vezes você vai na casa de fulano de tal para você comer o doce que você sabe que sempre tem lá? Entende? E eu falo para vocês, toda vez, quase que todos os meus vídeos, quase todos os meus minhas lives, eu falo sobre isso, né? Sobre o pensamento. Ele que vai dominar a questão do seu emagrecimento. Você está emitindo uma mensagem para o seu cérebro quando você fala assim, eu evito de comprar coisa em casa. Então você não tem domínio sobre o alimento. Por isso que depois você come compulsivamente, porque em casa é proibido. Você já manda essa informação para o seu cérebro, em casa é proibido, não pode ter esse doce, porque senão eu não vou conseguir emagrecer. Mas você não percebe a quantidade de doce que você consome fora da sua casa, que você pede no delivery, que você come, vai lá na doceria, você vai na cafeteria, só come doce, 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 em todos os lugares que você vai. Você vai almoçar fora porque você come fora mesmo por conta do seu trabalho, você come doce. Tá, você não come doce em casa, porque você fica o tempo todo fora também, às vezes. E aí? Mas você come fora, o que adianta? Sabe? Então, cuidado. Cuidado em você não se enganar com esse tipo de pensamento. Até o final dessa live eu vou te dar dicas muito práticas para você colocar aí no seu dia a dia e você controlar essa compulsão por doce. Tá? Deixa eu ver aqui. Outra coisa que a Lúcia colocou aqui, minha mentoranda, né? Que ela estava nesse nível.
que acontece? Quanto mais doce você come, mais açúcar, né? Mais vontade você tem. E por que é isso? É o açúcar que é viciante? Não é o alimento em si que é viciante, sabia? É a sensação que eles nos traz de prazer, prazer imediato. A partir do momento que você coloca aquele alimento como doce, no caso, alimento doce ou até mesmo com gorduras, né? O que acontece? Você colocou na sua boca, você já tem aquele prazer. E é isso que vicia. É esse sentimento que você tem que vicia, não o alimento em si. O alimento em si não tem essa propriedade que possa te viciar. Então, quanto mais você come, quanto mais você tem essa sensação, principalmente se você é uma pessoa que não se permite viver coisas agradáveis, coisas que você gosta, coisas que te relaxam durante o dia a dia, e você busca através do alimento. Aí é inevitável. Cada vez mais você tem essa vontade de consumir. Junta com a necessidade fisiológica por conta de você fazer a dieta restritiva, onde você não tem a quantidade de energia que seu corpo precisa para funcionar. Junta com esse abastecimento de quanto mais açúcar, mais vontade dá, por conta do sentimento de prazer que você está abastecendo o tempo todo, que isso falta na sua vida cotidiana. Olha quanta coisa que vai envolvendo, né? Olha, e vocês achando que a questão do emagrecimento é só o que você come, de certo e errado, né? Ah, esse alimento é certo, esse alimento é errado. Não, e saber lidar com tudo isso. Você sabe? Você sabe? Estou adorando a interação de vocês aqui hoje, viu? Outro erro que as pessoas cometem, por exemplo, aqui a Karina, né, colocou assim, compra o chocolate 70%. Como eu tava falando pra vocês, com relação à vontade de comer doce, com relação à necessidade do doce, que é completamente diferente, né? Então, quando você se coloca numa posição do tipo, eu estou com vontade de comer doce, e quando esse doce é específico, eu estou com vontade de comer pudim, tá? Mas você não vai comer o pudim porque você está de dieta, né? Você está de dieta, você quer emagrecer, você quer desinflamar, então você não vai comer o pudim, tá? Mas você já deixou comprado o 70% lá, o chocolate 70%. Se eu tô com uma vontade específica de comer o pudim, essa vontade do chocolate vai me matar? Vai matar a minha vontade? Vai tirar minha vontade de comer doce? Não necessariamente. Para quem é formiguinha, chocolate 70% é tipo, você come, sabe? Com aquelas caras do tipo assim, meu Deus do céu, como que a pessoa pode gostar de um chocolate desse? E aí, sabe o que acontece? Você gera mais compulsão ainda por doce. Porque você restringe uma vontade sua, que era a vontade do pudim, mas você quis substituir essa vontade do pudim por chocolate. Você cria uma necessidade que você tem que comer chocolate para enganar o seu cérebro, tipo assim, não, eu tô super saudável. Mas você come todos os dias chocolate 70%, todos os dias. Mas você sente vontade de outras coisas. Você sente vontade de pudim, você sente vontade de comer chocolate ao leite, você sente vontade de comer uma torta holandesa, você sente vontade de comer um doce de abóbora, um doce de banana, sei lá o quê, um brigadeiro. Mas não, você tá lá comendo seu chocolatinho 70%, só que o seu pensamento não está saudável com relação a isso. A sua atitude com relação a isso, você não vai conseguir emagrecer só porque você substitui o seu pudim por um chocolate 70%, sendo que você come todos os dias isso e você come sem prazer. Você come sem vontade, você come por tampar o buraco. Consegue entender? Isso daí você tem uma liberação de hormônios, no caso, que faz você armazenar até o seu chocolate 70%. Era muito melhor você comer um pedaço do seu pudim de forma equilibrada, de forma estratégica, matando a sua vontade, te dando o prazer que você tanto quer, não influenciando no seu emagrecimento de forma negativa, muito pelo contrário, de forma positiva, que isso vai conseguir com que você mantenha o que é uma certa constância na sua alimentação, porque você sabe que tem aquela compensação, mas que é amenizada na sua rotina. Você come aquilo que o seu corpo precisa, né, montando aquelas refeições do jeito que eu ensino aqui, mas você tem a compensação, você come aquele docinho sem culpa,
Porque você sabe que você já consumiu aquilo que o seu corpo precisa. Então, para eliminar aquilo que o seu corpo entende que não tem necessidade de armazenamento, porque não tem nutriente nem nada, ele elimina. Ele manda embora. Consegue entender? Então, essa questão de você ficar trocando por chocolatinhos a sua vontade toda, não, você tem que ir na raiz do problema, você tem que resolver o seu problema. O porquê que te dá tanta vontade de comer doce? É por conta da dieta restritiva? Então, para de fazer dieta restritiva, começa a fazer reeducação alimentar. Quero ver as minhas meninas colocando aqui no chat agora. Se a reeducação alimentar, somente com alimentação mesmo, sem nenhum tipo de suplementação, não resolve o problema da compulsão por doce. Coloca aqui no chat para as meninas que consumiam doce, adoidado. E depois que entrou na mentoria, fez toda a diferença com relação a isso. Coloca aí se eu tô mentindo. Coloca aí, meninas. Yara, a Selma, coloca aí. Tereza, aí a Tereza. Roseli, Ana Paula. Aí, que delícia. É isso, gente. Resolve. A Cirlei, tá vendo? Resolve. A Edneia. Aí, ó, a Yara. É uma coisa muito mais natural, gente, do que vocês pensam. Então, não fique suprindo necessidades de outra maneira, sabe? E outra coisa que as pessoas fazem, né? Me perguntam muito, Débora, me fala um suplemento para tirar minha vontade do doce. Nossa, eu necessito muito disso, porque não tem mais vida. Não consigo emagrecer, não vou conseguir emagrecer, porque eu tenho essa vontade doida de comer doce, então me dá uma suplementação que eu acho que isso resolve, pronto. Né? Porque eu já tentei de tudo. Será que já tentou de tudo mesmo? Será que você começou a reeducar a questão do seu pensamento, as suas atitudes com relação a doce? Será que você está reeducando mesmo a sua alimentação? Será que você está colocando todo tipo de alimento que o seu corpo precisa no seu dia a dia? Suplementação, se você é uma pessoa que não se hidrata direito, que você não dorme bem, que você não come mais carboidrato porque você tem medo, porque você faz uma dieta super restritiva, sinto lhe dizer. Mas a suplementação pode fazer até efeito na primeira semana, sabia? Por conta da sua cabeça. Você fala assim, eu tô tomando um negócio para poder tirar a vontade do doce. Aí você acredita tanto que aquele produto vai fazer milagre, que na semana até faz. Depois, na segunda semana, você já tá começando assim, ai meu Deus, olha, eu acho que essa dosagem tá muito fraca para mim. Porque eu já tô sentindo vontade de comer doce, sabe? Eu não consegui tirar essa vontade. Lógico que não. Porque você não resolveu o problema. Você não olhou para a sua hidratação, você não olhou para o seu sono, você não olhou para a ingestão de carboidratos, você não olhou para a sua ingestão de fibras, não olhou para nada. Você não quis resolver o problema. Você quis tampar o sol com a peneira. É isso que as pessoas normalmente querem hoje. Quer ter um resultado rápido, né, com relação ao emagrecimento. E para isso, elas não querem passar pelo processo. Elas não querem olhar para o problema e resolver o problema. Elas querem criar outro problema, não é verdade? Porque você toma uma suplementação, acreditando que aquilo vai ser o salvador da pátria, você não resolve aquilo que você tem que resolver. Então, daí você não tira a sua vontade do doce por completo e você não consegue emagrecer. Aí você se sente frustrada, você acha que nada funciona para você porque você está na menopausa. E vira um ciclo, né? Um ciclo ruim. De frustração, de compulsão, de culpa. E não sai disso. Então, cuidado com esse tipo de atitude, cuidado com esse tipo de pensamento. Não é verdade? E o que vocês acham também que provoca a questão da compulsão por doce? Principalmente depois na menopausa. O que vocês acham que provoca isso? Muita coisa eu falei aqui, né? O que provoca? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. O que provoca essa compulsão por doce? Você não ingerir carboidratos direito,
porque é o alimento que mais fornece nutriente e também o que? Energia para você. Então, se isso não está bem distribuído durante o seu dia, realmente fica muito difícil de você não ter vontade de comer doces. E é doce sem ser específico. Qualquer coisa que tem açúcar, você acaba não conseguindo controlar essa questão da quantidade, né? Principalmente para quem fala assim, eu não como doce. Mas a questão do cafezinho de todos os dias adoçado, como é isso? Vocês acham que isso não é considerado como um docinho? Todos os dias? Quem aí consome café com açúcar? Quem consome café com açúcar? Coloca aí no chat que eu quero ver. Coloca aí. É um docinho. Você era assim, Célia? Tem muita gente que coloca assim, não, Débora, eu não como doce, tá? Mas o seu cafezinho é tipo um açúcar puro. Eu, às vezes. Nossa, e quando trabalhava com doce, comia todos os dias. Olha quantas pessoas colocam aqui, ó. Edneide. É isso mesmo, Marlene. Uma das coisas que provoca compulsão alimentar por doce é por você não fazer uma refeição completa também. Outra é de você ficar abastecendo essa energia através de cafés, sucos, chás, tudo adoçado com açúcar. Tudo adoçado com açúcar. Isso realmente traz prazer momentâneo. E você acha que você é viciada na cafeína, essa coisa toda, né? Daí você fala assim, não, porque eu sou viciada. Não, quem gosta de café, café puro. Sem adoçante, sem nada. Ali na raça, né? Que a gente fala. Sem nada. Então, o que provoca é você ficar alimentando esse tipo de coisa, né? De você sempre estar comendo sempre mais doces do que você imagina. Essa questão de você não comer com estratégia, que nem a Marlene colocou ali, que é realmente você colocar os 3 elementos principais na sua refeição, como carboidrato, proteína e fibra. Não é verdade? O que mais? E outra coisa que, assim, provoca muito a compulsão alimentar por doce. Sabe o que é? A restrição. Quanto mais você pensa que você não pode, mais você come. Sem perceber. Mais você se sabota com relação a isso. Já parou para pensar o quanto você se sabota com relação a isso? Cuidado, né? Cuidado. Tá? Então, essa questão, voltando, que eu até esqueci de fechar o pensamento, né? Com relação à suplementação. Então, essa questão da suplementação também, não adianta você tampar o sol com a peneira, tá? Então, não adianta você ficar pensando, ai, meu Deus, eu preciso de alguma coisa que funcione. Não, o que funciona realmente é você ir atrás do problema. Qual é o gatilho que te dá vontade de comer doce? É a questão da falta de energia através da alimentação? É da alimentação mal distribuída durante o dia todo? É a hidratação? É o sono? O que é que está influenciando? E é isso que você precisa resolver. Por isso que é tão difícil quando as pessoas me mandam mensagem, Débora, me fala alguma coisa para poder resolver essa questão da compulsão por doce. Tá, mas você tem que olhar para tudo isso daí que eu tô falando aqui agora para vocês. E indicando, sabe? E resolvendo. Hidratação. Você tá batendo a sua meta de água com relação ao seu peso hoje? Se você tem que tomar 4 litros, se você tá tomando 1 litro, não vai dar certo, você vai sentir vontade ainda. Porque a gente confunde muito do quê? Da sensação de fome com a sensação do quê? De comer coisas prazerosas, né? Não tem isso? Você fala, não, meu Deus do céu, tô com fome. E muitas das pessoas deixam de comer comida para comer o doce. Você já parou para analisar a quantidade de comida que você come? Você já parou para olhar o tamanho do seu prato? Que às vezes tem gente que come uma sujeirinha no prato, gente. Você já parou para analisar? Eu falo, meu Deus do céu, se eu comesse isso, com certeza eu ia querer suprir a minha fome através do doce. Através do doce. Come tipo assim, eu como arroz e feijão, Débora. Mas tipo assim, é uma colher de sopa.
Uma colher de sopa de arroz, uma colher de sopa de feijão. Carne, então, é muito pouquinho. O frango, nossa, é um pedacinho, um cubinho. Um cubo, tá tudo certo. E daí, salada, eu como, tipo, uma folha de alface. Uma rodela de tomate. E você acha que aquilo é o suficiente para o seu organismo funcionar. Aí você acha que você não vai sentir fome a mais com isso? Aí com a falta de hidratação? Aí o que você vai fazer? Você vai querer com coisas prazerosas, né? Você não vai querer aumentar na quantidade de salada e achar que aquilo lá vai suprir a sua necessidade, vai te dar saciedade por mais tempo. Você comer mais salada só. Não vai. Aí você vai em busca do quê? Que te sacia por mais tempo? O açúcar. O açúcar te deixa estufada, te deixa essa sensação de saciedade por mais tempo. Você come e você fica horas sem comer depois. É ou não é? Até mesmo quem toma muito cafezinho. E nem toma café da manhã mesmo, porque toma o café adoçado e fala assim, eu nem sinto fome. Lógico que não sente fome, já tomou uma bomba de açúcar. Como vai sentir? Você fica abastecendo isso com cada cafezinho que você toma durante o dia? Como você vai sentir fome? Se você tampa o sol com a peneira através do açúcar. Cada vez se inflamando mais, cada vez armazenando mais o quê? Gordura visceral, onde você tanto tem o quê? Medo de armazenar, que é na barriga, né? Quanto mais medo a gente tem, parece que a gente atrai mais, não é? E nesse caso é real. É real. Não é verdade? E aí? Então, o jeito errado é você pensar que só você retirar da sua vida a questão do doce, tá tudo certo. Não, isso vai gerar mais compulsão ainda. Ficar suprindo sua necessidade, que nem a Karina colocou aqui, fico comprando chocolate 70% para suprir a sua necessidade, tá totalmente errado. Tá totalmente errado. A maneira certa é você aprender a comer com equilíbrio. Verificar o que é o gatilho que tá dando para você comer esse doce todos os dias, em grande quantidade. Certo? Então, a dica prática que eu dou aqui para vocês, pega e anota, para vocês começarem a colocar em prática hoje. Para quem colocou aqui no chat que tem esse problema relacionado com a compulsão por doces, principalmente na menopausa. Começa a colocar isso daqui em prática. Primeiro, começa a trabalhar o seu cérebro com relação ao doce. Então, compra o doce que você gosta. Não compra aquele doce do tipo assim, vou comprar esse aqui que é diet. Não, você não tá com a cabeça boa com isso, não. Esses doces que são diet, no caso, que você vai colocar todos os dias achando que não tem problema, tem problema, sabe por quê? Porque eles têm calorias, ele tem o quê? Adoçantes artificiais que vão te inflamar, que vão te deixar com barriga se você comer com frequência. Então, eu falo pra vocês, aditivo químico demora muito mais tempo para sair do seu organismo do que uma simples caloria. Caloria você queima. Você estando aqui comigo, só pensando, mexendo do jeito que você tá se mexendo aí, se movimentando, você já tá queimando. Agora, aditivo químico, não. Aditivo químico, você pode se matar na academia, você pode fazer o que for, você pode correr, você pode fazer o que for. Você não consegue eliminar do seu organismo. Porque você precisa ter uma boa qualidade alimentar para você conseguir eliminar. Agora, caloria, não. Então, come seu docinho. Você pode comer seu docinho. Não fica se enganando. Para com isso. Né? Nós somos adultas, nós sabemos o que nós estamos fazendo, não é verdade? Então, para de ficar suprindo sua necessidade com chocolate 70%. Quando vir a vontade específica, vai lá e come à vontade. Sabe? Mata a vontade. Encaixa isso como se fosse uma sobremesa. Come o seu prato de comida normal, sabe? Com arroz, com salada, com carne, frango, peixe, ovo, não sei. Come o pratão, sabe? Mastiga bem, se sente saciada. Depois você come o seu docinho, em menor porção. Você está matando a sua vontade, você não está matando uma necessidade, um sentimento extremo. Você não vai resolver problema nenhum comendo doce. Muito pelo contrário, você vai criar outro, né? A culpa, comendo mais calorias, daí você não consegue emagrecer. Mas agora, de vez em quando, independente do dia da semana, hoje é terça-feira, Débora, hoje eu estou com vontade já de comer. Nossa, faz dias que eu estou com vontade de comer brigadeiro. Vai lá, come um brigadeiro. Vai lá, compra um brigadeiro pequeno. Pronto, mata a vontade. 2 brigadeirinhos ali, ó. Depois do almoço, o que isso vai interferir? Nada. É melhor você comer isso do que quando tiver uma festinha, você querer comer 20 mil. 20 mil docinhos, 20 mil, como é que fala? Brigadeiro.
Não é mais fácil comer 2 ali, matou a vontade, matou, tal, pronto, acabou. Não, agora você quer ficar suprindo. Vou colocar gelatina no lugar porque é menos calórico. Que menos calórico? Para pensar nesse alimento ultraprocessado que você está consumindo, que você está se inflamando. Para com isso. Começa a ter essa ideia mesmo que você sim tem um controle sobre o alimento. Então, compre aquele alimento que você gosta. Come ali, pronto, acabou. Não compre em grande quantidade. Eu tô com vontade de comer um pudim, tá? Aí você faz um pudim pra você que mora com 2 pessoas. Você e mais uma. Você faz um pudim e só você come o pudim. Poxa, distribui então o pudim, não vai comer até o final. Ou compra um pedaço só pra você lá na doceria, pronto, matou sua vontade. Sabe? É estratégia. Isso é uma estratégia. Não é deixar armazenado pro mês inteiro. Eu gosto de chocolate, Débora, eu gosto de chocolate ao leite. Tem problema? Não tem problema. Não vejo maldade nenhuma você gostar de chocolate ao leite. Só que assim, não é porque eu gosto de chocolate ao leite que eu vou lá no mercado e vou comprar 10 barras de chocolate para deixar em casa. Não. No dia que eu tiver vontade, eu vou lá e compro, ou eu deixo na compra do mês menos, em menor quantidade. Eu não vou já pensando no mercado, já vou comprar 10 porque tá em promoção. E como eu fico muito ansiosa e tudo mais, daí dá aquela vontade do doce. Tem que deixar... É uma coisa de consciência, né? Tá vendo como a questão do pensamento é muito mais importante? Porque ele vem antes de você tomar a atitude de comer. Então, se você domina o seu pensamento, é muito mais fácil de você controlar o quê? A sua atitude. Já pensaram sobre isso? Né? Verifica, então, a questão de água, como é que tá a água, se tá bem fracionado o seu dia a dia. A questão do seu sono, você está se importando com a questão do seu sono? Quantas horas você está dormindo de sono? Essas horas que você está dormindo, você está dormindo com qualidade ou está dormindo muito picado? Isso você precisa adequar. Porque o tipo de hormônio que você libera, se você não dorme bem, é o hormônio do estresse. Você pode aumentar o seu cortisol. Se você aumenta o seu cortisol, você tem uma necessidade maior de alimentos mais prazerosos, como o doce, para suprir essa necessidade. Cuidado. São coisas básicas que você acha assim, mas não é possível. É possível. Se você for na raiz do problema, você não precisa de suplementação, você não precisa de medicação com relação a isso, compulsão alimentar por doce. Você não precisa de nada disso. É só ajustes na sua rotina de vida. Hidratação, sono, mastigação, refeição completa. O que é uma refeição completa? É você ter 3 elementos no prato. Carboidrato, proteína e fibra. Débora, mas nossa, falam muito mal do carboidrato, porque carboidrato engorda. Engorda se você comer um prato de carboidrato. Da maneira que eu ensino aqui, é como o seu corpo precisa para poder funcionar. Então, você pode sim comer o carboidrato, mas ele não é o principal do seu prato. O principal do seu prato vai ser o vegetal. O carboidrato vai entrar somente como uma fonte do quê? De energia para o seu corpo funcionar. Apenas isso. A partir do momento que você encaixar esse carboidrato diariamente nas suas refeições, você vai ver a mudança acontecer dessa compulsão por doces em menos de 3 dias. Te garanto. Se você fizer desse jeito aqui, prestando atenção no seu pensamento, dificultando, não eliminando, dificultando os doces à sua volta, não deixando fácil acesso, por exemplo, uma gaveta cheia de doce. Não, vai lá, compra um docinho na hora que você for comprar o seu almoço. Deixa lá armazenado sim seu doce em casa, mas em menor quantidade. Observa a hidratação, se você está batendo a meta. Se não está batendo a meta, é agora, é inegociável isso. Mastigação também é uma coisa inegociável que você precisa começar a melhorar hoje, na próxima refeição sua, para ver outros benefícios com relação à sua desinflamação e emagrecimento. Certo? É isso que você precisa fazer. É esse o pontapé inicial para você ver daqui 3, 4 dias o resultado com relação ao doce.
E eu quero saber, eu quero que vocês me mandem mensagem depois em inbox falando: Débora, comecei a colocar em prática o que eu vi na live e já deu muita diferença com relação a isso. Eu quero ver, eu quero ler a sua mensagem. Você me manda com esse resultado maravilhoso? Que eu vou esperar. Coloque em prática isso que eu tô falando. Quem quer participar aqui, que tem essa compulsão por doce e não consegue cuidar? Quem quer conversar ao vivo aqui comigo? Coloca aí no chat. Coloca aí no chat. Vamos ver. Vou chamar. Vilma. Vilma. Oi. Bom dia. Oi. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Só precisa E você? câmera. Isso. Bom Não dia. estou te Você tá me vendo. vendo? Ai, tem esse negócio no Instagram, porque às vezes você não consegue me ver, mas a gente tá te vendo. A gente tá conseguindo ver e te ouvir. De Bom, onde você fala, Vilma? eu falo da Bahia. Ai, que delícia! Que gostoso É. tomar um café com você, que eu vi que você tá farta aí. Que delícia! Foi, eu fiz aqui hoje um pãozinho, feito uma torradinha, Aham, um ovinho mexido, né? ah, Aí de fruta tem uma bananinha, que meu ovinho delícia! eu vou comer um mingauzinho de aveia. Que delícia! Que gostoso! Me conta um pouco de você. Você tem essa compulsão por doce? Muito, 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 assim, eu termino de almoçar e já quero ali aquele doce. Já tá, nem ser uma balinha, mas já tá pedindo ali aquele doce. Tá vendo? Infelizmente. Deve ter alguma coisa por trás que nós vamos descobrir agora, ao vivo, o que que acontece, qual que é a raiz do problema para a gente poder resolver. Vamos juntas nessa? Sim. Olha, toda bagunçada. Me conta, o Hum, que você acha que influencia depois que você ouviu essa live aqui minha? então, é assim, é como você falou, é trabalhar esse psicológico aí, porque eu coloquei na minha cabeça que eu preciso daquele doce. Na verdade, eu não tenho essa necessidade, né? Eu já consegui tirar o líquido na hora da refeição, Hum, né? Que eu tinha isso também, para mim só servia comer se tivesse com um uhum, suco ali do lado. sim, Já consegui tirar. Então, isso já ajudou um pouco mais. Na hora que eu com- termino de comer, eu não tenho mais aquela necessidade, né? Eu achava que eu tinha aquela necessidade de, uhum, de comer o doce. uhum, E aí, agora, de uns dias para cá, eu venho tentando trabalhar. Interessante que eu não como o açúcar. O meu café é sem açúcar, se eu tomar um suco é sem açúcar. Eu não gosto do açúcar. uhum. Não sou chegada. Agora, o doce, infelizmente, eu não Mas sou muito doida. também, essa questão do líquido, você sabe por que por que que a gente indica de não consumir líquido junto com as grandes refeições, como por exemplo o almoço e jantar? Você sabe por quê? Ele acaba dando mais aquela saciedade que já o estômago já está muito cheio, é isso? Mas, na verdade, você não comeu quase nada da alimentação. Esse é um dos motivos. Esse é um dos motivos. Ele te preenche mais, né? Você acaba comendo menos do que o seu corpo realmente necessita. Ele acaba prejudicando também, sabe o que? A sua mastigação. Porque você acaba comendo, você acaba molhando essa comida, no caso, e o que acontece? Você não precisa mastigar tanto. Então, isso te facilita. Por isso que muita gente fala assim pra mim, Débora, nossa, mas comer comida seca é muito difícil. Lógico que é difícil, porque a pessoa não tem boa mastigação. Verdade. Então, daí já E uma coisa, com relação a isso. E ainda, sem contar
que o quê? A questão de você tomar em grande volume e comer os alimentos, no caso, além de dificultar a sua digestão, também a absorção dos nutrientes, por conta da quantidade, do volume de líquido que você toma, independente do tipo de líquido que você tome. Desculpa, Uhum. pode falar. Então, assim, eu tô com um problema de coluna, né? Duas hérnias de disco tá inflamada e atingiu o meu nervo ciático. Hum, Então, assim, o meu sobrepeso está me prejudicando muito nessa, em relação a isso também, mas eu percebi que ao mudar algumas alimentações minhas, né, ao fazer algumas mudanças de hábitos, é como você colocou na outra live, você não toma banho todos os dias, não escova todos os dias os dentes, então são é, hábitos, né, que a gente coloca na vida da gente e acha que ali não vai influenciar em nada. Então, assim, eu venho sofrendo muito por conta disso e eu preciso perder peso, até mesmo não só pela hum, estética, né, que eu me deixei muito, mas por conta desse problema mesmo de sim. saúde. E assim, eu venho tentando modificar algumas coisas, não consegui ainda, Hum. né, tudo que Tipo o quê? é o meu objetivo. O que que tá difícil? É a questão mais do doce mesmo. Então, vamos entender a dinâmica dessa vontade de comer doce. Normalmente, o que Uhum. toma de café da manhã? Ó, tem dia que, às vezes, hoje mesmo, como eu já falei, foi esses que eu citei mais cedo. Uhum, Amanhã, por exemplo, eu gosto de fazer um pãozinho de queijo. uhum, Aí eu já não consigo agregar a proteína com o pão de queijo. Isso eu tenho uhum, dificuldade uhum, também. Às vezes eu faço um cuscuzinho, né? Que aqui a gente gosta muito, o cuscuz, ou um beijuzinho, uma tapioquinha. uhum, Agora, no cuscuz, na tapioca, eu já consigo, né? Coloco ali um ovinho mexido, ou um franguinho, alguma coisinha assim, de uhum. proteína. Então, assim, cada dia eu estou tentando Variar. comer uma coisa isso, variar, né? Tanto na carboidrato, na fruta, alguma coisa assim. Estou tentando variar. Uma coisa, sabe, Débora, que me chamou bem a Hum, atenção, que eu nunca tinha reparado, foi no almoço e na janta. Essa questão da regra T, que você sempre uhum, fala, né? Aí uhum, eu monto o meu prato sempre naquela regra ali. E você fala assim, vai comendo primeiro pelo a proteína, depois você vai para a verdura. Acaba que o feijão e o arroz ficam no prato. tá vendo? Então, por isso, ó, se você já percebeu isso, tá na hora de você diminuir a porção da carne, da Sim. proteína, do vegetal, para você conseguir comer o arroz e feijão. Então, já eu não coloco muito, não. Por exemplo, se for um frango, né? Eu coloco um pedaço. E Ah, às vezes ainda fica, porque eu não sou muito chegada aham, assim. Aí, mas eu achei interessante porque quando você vai comendo, realmente vai te saciando, né? vai. Entendo. Mas é isso que não pode acontecer. De você Hum, comer em menor porção, por exemplo. Então, seu prato tá desequilibrado, né? Desequilibrado. Por quê? Porque você tá comendo mais proteína e mais vegetal. E o carboidrato em si, você tá eliminando. Então, a energia, através da sua alimentação, você tá eliminando. Outra coisa, de vez em quando você consegue colocar essa questão da proteína, né? Dependendo do tipo de carboidrato que você coloca, você consegue acompanhar a proteína no seu café da manhã. hum, Então, é uma coisa que você tem que manter a consciência, entendeu? Não é, ai, entendi. nossa, hoje eu não consigo colocar proteína, amanhã eu coloco. Ah, mas se você está colocando a mesma proporção também de carboidrato e proteína, eu tô comendo cuscuz, tô comendo a tapioca, eu tô colocando a mesma proporção, por exemplo, de frango, de queijo, de ovo. Eu preciso ter esse olhar. Porque Hum, se tiver em deficiência, é isso que acontece se você tem a vontade do doce. Então, do jeito que você está me contando que no café da manhã falta proteína com constância, essa questão do seu almoço, você diminui a proporção E isso é uma coisa também automática do nosso pensamento, sabia, Vilma? Do tipo assim, ah, eu não vou comer tanto carboidrato, porque assim, dá pra suprir essa necessidade através do doce. Né? Dá pra eu comer o doce sem ter culpa. Tem muito disso uhum, também, entendeu? sim. Então, e se você Uhum, comer, por exemplo, por etapas, para você seria legal, então, colocar tudo misturado.
Pega um pedaço da carne, pega uma parte do arroz e feijão e uma parte da verdura na mesma garfada. Começa a trabalhar dessa maneira, para você se enganar, para você enganar seu cérebro. Ah, tá. Débora, deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, eu não gosto muito da berinjela. Uhum. Eu consumo ela de que forma? Ou em forma de suco, ou bato ali tipo um sumo e tomo. Perde as propriedades dela ou não? Isso não interfere? Diminui a quantidade de fibra. Mas uma coisa eu te falo, Hum, Vilma, nós temos uma gama infinita de alimentos. Se você não gosta da berinjela, não é a berinjela em específico que tem alguma coisa, uma propriedade que seja assim, nossa, o salvador da pátria para você desinflamar e emagrecer. Não, tem muitas outras. sim, Então, para que você vai ficar consumindo isso? sei. Então, É, que remete a pensamento de dieta. Uma coisa que você não gosta, que você tenha que forçar a consumir, só que os benefícios que tem na berinjela, tem outros alimentos que são muito mais nutritivos, como por exemplo um brócolis, sim. sabe? Uma folha verde escura, uma couve, um agrião, do que propriamente a questão da berinjela. A berinjela em si, ela tem bastante líquido, ela tem bastante fibras, sabe? Ela te dá maior saciedade, ela tem menor quantidade de calorias, mas isso qualquer outro tipo de vegetal também tem, entendeu? É, eu tomei ela, tomo ela assim para redução de colesterol e triglicerídeos, né? Que Mas isso dizem que é muito qualquer boa. tipo de vegetal também faz essa propriedade. Só da Certo. maneira como você faz, porque se você faz com muita gordura, por exemplo, mesmo utilizando, por exemplo, óleo de coco ou azeite, que é uma gordura boa, isso torna o alimento mais calórico e gorduroso. Só que quando você consome o vegetal, quando eles têm riquíssimos nutrientes, no caso, eles te ajudam no controle da redução do colesterol. Só que em compensação, você está fazendo isso consumindo uma coisa que você não gosta, né, forçadamente, tentando colocar em suco, colocar em outras coisas, sendo que você está comendo errado, por exemplo, doce. Então, o que vai adiantar? O que a berinjela vai fazer de efeito no seu organismo? Nada. Não vai fazer milagre. Certo. Outra coisa que eu sofro muito é com a questão do intestino preso. Hum, Quando, até que eu vi uma pergunta sobre o chá de hum, sene, né? hum. Realmente, ele ajuda, me ajuda muito. Mas assim, eu não queria colocar com constância, porque depois ia ficar, como você falou, fica dependente, que é onde o organismo só vai funcionar meu intestino se eu tomar o chá. E aí Que eu bom. Ah, pode falar. venho colocando, tentando colocar outras coisas, mas eu vejo que não está ajudando. Então, o chá de sene, na verdade, eu vou te explicar. Ele, assim, é um laxante natural, né? Uhum. Então, ele, assim, força o seu intestino a funcionar a qualquer custo. No nosso intestino, nós temos vários micro-organismos vivos que fazem a digestão e absorção dos nutrientes que você acaba consumindo. Quando a gente toma um tipo de laxante, mesmo que seja de forma natural, e força o seu intestino funcionar, sem ter fibras direito, sem ter o carboidrato direito, sem ter a hidratação direito e tudo mais, isso faz com que você tenha a eliminação desses micro-organismos vivos. Então, o que acontece? A longo prazo, você acaba não absorvendo mais os nutrientes que você consome. Você pode ter a melhor alimentação do mundo, mas você vai estar sempre em deficiência. E isso você não consegue desinflamar, porque você está eliminando milhões de micro-organismos que fazem todo o processo da desinflamação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa absorção dos nutrientes que você não tem mais, né? Então, por conta disso, também você fica deficiente em várias coisas. E outra coisa, essa questão de intestino é muito sério, sabe por quê? Porque o sene, a longo prazo, se você fica utilizando com frequência, a nossa parede do intestino, vou explicar de uma maneira mais simples, sabe? As paredes do nosso intestino, elas são enrugadas, sabe? Elas são enrugadas porque aí essa questão dele ser assim faz com que você tenha um movimento, que é o peristaltismo, no caso, para você fazer a eliminação das fezes. Quando você toma um chá de sene com frequência, as paredes do seu intestino ficam lisas. O que acontece? Você não tem o controle das suas fezes. Isso não é agora, é a longo prazo. Sabe aquelas pessoas que têm que utilizar fralda geriátrica por conta disso, nós não conseguimos segurar. Tanana, você fala assim, nossa, pessoa sempre teve problema com relação ao intestino, o intestino dela sempre era preso, Débora. Como que do nada
ela não consegue mais segurar por conta dessas questões. Muitas vezes é de laxante, utilizando, mesmo sendo laxantes naturais, entendeu? Que acaba com a Entendi. microbiota, não, acaba com o funcionamento do seu intestino. Então, você tem que ir na raiz do problema com relação ao seu intestino. Qual que é a raiz do problema do intestino normalmente? Gerenciar estresse. Outra coisa, como é que está o consumo seu de fibras, que é salada, legumes, frutas laxativas. Colocar gordura boa na sua alimentação. O que é gordura boa? Pode ser o coco fresco, o coco desidratado, pode ser o abacate, pode ser o azeite, pode ser a manteiga, pode ser o óleo de coco, mas precisa estar presente em menor porção, sim, porque ele tem bastante caloria, gordura, né? E outra, gordura em excesso também pode aumentar outras coisas como colesterol, triglicérides, né? Uhum. Precisa colocar, manter isso dentro da sua rotina, mas em menor porção. Sempre colocar um outro tipo de fibra, por exemplo, assim, seja ela uma aveia, seja ela um psyllium, para poder te ajudar a estimular o seu intestino de forma natural, entendeu? Eu consumo muito a chia Ah, e a linhaça. isso é muito bom. A chia hidratada para você é melhor. Se o Isso, seu intestino eu hidrato ela hidra- e tomo, exato. isso. E assim, geralmente eu consumo mais uma mão, só que assim, eu vejo que não tem ainda, eu tô errando em alguma coisa. Não sei o que ainda, mas eu acho que eu tô errando em alguma É. coisa ainda que E outra ele ainda não funciona pode, normalmente. e pode também prejudicar o funcionamento do intestino, né? Para quem faz muita dieta, por exemplo, de proteína. Consome muita proteína e fibra, sabe? E o Hum. carboidrato não tem. Se essa Não, redução, eu sou muito, eu gosto muito do carboidrato. Aí eu é, tento porque daí diminuir um resseca as fezes. água, bebo muita água. Não tenho dificuldade para beber água Mas você nenhuma. verificou a água que você precisa ingerir de acordo com o seu peso? Sim, eu fiz a continha básica. Hoje eu preciso tomar 3,5 litros. Uhum. E você tá batendo essa Só meta? que eu tô tomando até mais, porque como aqui na minha cidade está muito quente, né? Então eu acabo tomando até mais. Legal. E no período da noite, o que que você come? Geralmente a mesma coisa. Antes a gente comia quase a mesma coisa do café, só que agora mudei, né? Alguns tempos para cá eu mudei. Hum, Geralmente eu coloco um arroz, se eu fizer a abobrinha naquele dia, é uma abobrinha, a salada e a proteína. legal. Então, Hoje você foi precisa. o macarrão, assim, então eu estou tentando comer a mesma coisa do almoço, só não como feijão à noite. O feijão eu não consigo comer, E não. evita carne vermelha também no período da noite. Come mais carne Ah, branca. o médico proibiu de comer a carne vermelha Maravilha. por conta desse problema, né? Então, aí é isso mesmo. Porque daí isso vai te ajudar na digestão. Agora, o que você precisa olhar é se o porcionamento de carboidrato e proteína, se tá na mesma proporção. Se é do jeito que você tá me falando aqui, então sua alimentação tá prejudicada. E por isso você tá buscando a questão do açúcar e outra, porque o seu intestino também não está funcionando, Sim, tá? sim. Coloca isso em prática, Uhum. coloca isso com constância, depois você me conta o Tá, resultado. Combinado? certo. Combinado. Obrigada. Deus abençoe. Você também, um ótimo dia. Deus abençoe. Obrigada pela participação aqui, viu? Você também. Muito obrigada. Gratidão. Eu coloquei aqui, quando você perguntou, eu coloquei, eu disse, ela vai me chamar. A benção Meu menino é de... hidratação, né? Colocar aí e sentir. Não, você chega hoje. Gostoso. Prazer em te Muito obrigada. Deus abençoe. Um bom trabalho para você também. ver. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau. Tchau. Então é isso, gente. Quinta-feira estarei de volta. E para quem, né, me perguntou esses dias, está me perguntando bastante com relação à próxima turma de mentoria, de acompanhamento nutricional. Logo mais eu vou falar. Mas por enquanto já tem uma lista de espera. Você pode clicar lá no link da bio para você já entrar no grupo, tá bom? Para você receber todas as informações de primeira mão. Logo mais, está chegando, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira. Tchau, tchau.